Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra do Pensar Contabilidade. Estamos na semana de muitas palestras, semana de contabilidade online, né, do Pensar Contabilidade. Eu falo com vocês daqui da trilha de auditoria. E aí eu quero agradecer ao professor Antônio Quirino pelo convite em participar dessa trilha aqui, chamada Trilha de Auditoria. Falando de auditoria, nosso tema é auditoria dos estoques por meio do SPED fiscal. Vou aparecer aqui para vocês e me apresentar um pouco mais de forma detalhada, né? A minha formação acadêmica, eu sou formado em contabilidade, pós-graduado em Direito Tributário pela Escola Paulista de Direito, MBA em Gestão, Estratégia e Negócio pela FIAP, Faculdade de Informática e Administração de São Paulo, ou Paulista, né, no caso, FIAP, e mestre em Contabilidade e Controladoria pelo Centro Universitário Álvares Penteado, FECAP. Esteja conosco e espero contribuir muito com o dia a dia das atividades dos profissionais aí da contabilidade e áreas afins como economia, administração, direito e todos os demais profissionais que são apaixonados pela área da contabilidade. Considerações iniciais: estoque não é fácil, controlar estoque não é brincadeira. A gente costuma dizer, atire a primeira pedra quem nunca fez um ajuste de estoque. E quando se fala ajuste de estoque, leia-se, perdemos o controle. Repito, quando você pensar, falar ou ouvir ajuste de estoque, entenda como perdemos o controle. Isso mesmo, porque ajustar estoque nada mais é do que dar, então, uma mudada no número real que consta lá naquela situação. Dito isso, é claro que nós temos obrigações acessórias, olhando isso, entregando toda a movimentação ao ente fiscalizador. Já é uma realidade os distribuidores e também as indústrias estarem entregando aí, né, de forma detalhada como que andam os seus estoques. E estoque é a principal riqueza das organizações. Por isso, a nossa agenda é falar da importância do estoque e como está fazendo a auditoria exatamente no arquivo, né, na declaração, nas informações, no arquivo digital que você está entregando para o ente fiscalizador. Vamos lá, é claro, por que isso é importante para o fisco, a auditoria dos estoques? Porque a auditoria do estoque tem riqueza, tá? Então aí, aqui é a principal riqueza das organizações. Bom, e aonde há riqueza, aí o fisco chega porque ele quer o quinhão, a parte dele. Porque o tributo nasce na presunção de riqueza. Se estoque é riqueza, eis aí que chega o fisco querendo a minha parte. De fato, a empresa entrega aí cerca de 30, 35% da sua riqueza ao fisco e parte dessa riqueza tem a ver com estoque. Ora, então, na verdade, é o seguinte, desde onde nasce do produtor rural, aí chega na indústria e entrando na indústria, o estoque passa por movimentações. E a movimentação é interessante porque essa riqueza ela é tributada. E a tributação vem por dois tributos que diz respeito à materialidade do estoque, que é circular mercadoria, ICMS, então Imposto sobre Circulação de Mercadoria, e o Imposto de Produto Industrializado. Ao dar saída, então acontece fato gerador, né? O critério temporal é no momento da saída da mercadoria ou da movimentação da mercadoria, incide-se então o ICMS e o IPI. Todavia, esses dois tributos estão atendendo aí o princípio da não cumulatividade e
por este princípio, né, denota-se a seguinte semântica, né, do imposto devido na saída poderá abater os impostos pagos na entrada, na aquisição. Ora, então, só se consubstancia o fato do direito ao crédito se der saída. Então, se a mercadoria entrou e nunca saiu, então esse crédito deveria ser estornado. Então, é justo o controle dentro da organização do estoque. Isso mesmo. Então, na verdade, a ideia é, ora, já as notas fiscais estão entrando aqui pelo SPED fiscal, tá? E todas as notas têm que ser registradas no SPED fiscal. Mais precisamente, a mercadoria passa lá pelo registro C-170, que é o item, a entrada do item, e aí o fisco vê, então, o estoque, a quantidade, e ele consegue, acredita ver toda a movimentação. A ideia, na verdade, é verificar se tudo que você comprou foi de fato utilizado, movimentado dentro da organização, agregado ao produto. Se é matéria-prima, não sendo matéria-prima, ele vai verificar se estoque inicial mais compra menos estoque final dá o total de saída, bate com o total de saída da sua nota. Por fim, aí então a ideia é verificar se tudo que comprou está saindo na outra ponta. Isso caracteriza, então, que existe, sim, uma boa gestão e que não está sumindo mercadoria. É claro, então, que a ideia é verificar se não há aí venda sem nota, entrada de mercadoria sem nota, nota fiscal calçada, né? Usando a nota várias vezes para circular mercadoria, a situação de meia nota fiscal espelhada. Talvez você pode estar me ouvindo e falar, ora, na minha empresa nada disso acontece, professor Josué. Porém, a legislação também está atrás daquelas situações onde há movimentação, manipulação. Desculpa, a palavra correta é manipulação das quantidades dos estoques por meio do inventário físico. Opa, aqui então pegou muito de nós. Atire a primeira pedra quem nunca fez ali um acerto, um ajuste. Digo, palavra ajuste para o fisco é o mesmo que perdemos o controle. Por isso é adotado um livro denominado Controle da Produção e do Estoque. Pois é. Imagine você o seguinte, qual é a ideia? A ideia é que no dia 31/12/2019, se eu entrego para o fisco que eu tenho 4 unidades do estoque, saldo final 4 unidades. Ele guardou na memória. E no SPED do mês de janeiro, eu digo para o fisco, eu comprei mais 4 unidades de joias no mês de janeiro. Porém, fisco, vendi 2 unidades. Então, vamos fazer a conta. 4 mais 4, 8. Se vendeu 2, menos 2, total final, 6 unidades. Então, ele vai pedir e me entrega qual o seu estoque final em 31/1, já que estoque inicial 4 mais 4, 8, menos 2, qual é o saldo? Aí você vai lá e entrega, por exemplo, 5 unidades. Se entregou 5 unidades, existe a ausência de uma, que na verdade o número correto deveria ser 6. E aí a interpretação do fisco é: vendeu sem nota. Por que vendeu sem nota? Está faltando. Se está faltando rastreabilidade do documento. O documento é que, né, a obrigação acessória que dá a garantia e nasce a obrigação. A ausência do documento também caracteriza uma quebra de regimento da normativa. Enfim, gente, então se entregou 5, entregou errado, faltou uma peça, e aí, se a fiscalização pegar, é ausência, a caracterização é como se fosse venda sem nota. Professor, mas lá na minha empresa sobra mercadoria. Não pode sobrar também, hipótese alguma, não pode brotar mercadoria.
Veja que 31/12 o saldo é 4. Aí, em janeiro de 2020, comprou mais 4. Lembrando que isso aqui já está sendo entregue no K200. Nós vamos falar do K200. E aí, professor, aí eu tenho a saída de duas. 4 mais 4, 8 menos 2, 6 peças. Aí você entrega 7 como estoque final. Se entregou 7, então brotou mercadoria. Sobrou uma unidade, aqui a característica é compra sem nota. O seu estoque também não pode sobrar. Dito isso, dá para você ter uma ideia. É possível, então, pelo arquivo digital chamado SPED fiscal, fazer essa inferência, fazer esse cálculo. E aí é fato que as empresas precisam tomar um certo cuidado, porque erros acontecem no processo sem ainda a gente comentar sobre o controle interno das empresas. Mas, às vezes, já na entrada, há problema de divergência na entrada na escrituração. E me preocupa muito porque quem é que escritura o documento? É interno, é externo? Em que momento? Né? Às vezes a mercadoria já entrou no estabelecimento, mas a nota não foi escriturada. Então, divergência na quantidade escriturada e a constante do documento fiscal. Às vezes, o recebimento físico está sendo diferente do que consta na nota. Vai gerar, sim, uma diferença. Cuidado quando existir entrada física do material e não houver a correspondente escrituração. Veja que o documento não foi escriturado pela contabilidade, mas a mercadoria já foi usada. Isso vai caracterizar erro no processo da organização, quando existir quantidade escriturada sem correspondente entrada no documento. Ou até quando o material direto consumido, já que o fisco vai monitorar tudo que foi usado no seu estoque, se não for proporcional à quantidade produzida. Poxa vida, professor, é essa posição? Sim. Ainda é necessário pensarmos na revisão de processos, já que, mais do que nunca, a exposição é muito grande quando, de forma mensal, eu entrego o SPED fiscal ao fisco. Então, eu preciso pensar em mitigar os riscos. E aí eu preciso ter um autocontrole do material em poder de terceiro, já que esse também está delineado no arquivo digital. Verificar a consignação industrial, porque o material não é meu. Eu não posso misturar, usar sem ter... eu posso usar, tá certo? Eu posso até utilizar, mas ao término do período, antes de encerrar o mês, eu preciso ter a troca de nota, a nota de compra. Isso já encontrei problemas nesse sentido. As baixas automáticas, cuidado aí com o chamado custo padrão, também custo meta, são ferramentas gerenciais de custo e que pode impactar, sim, na questão física. Por quê? Porque existe ordem de produção, chamada backflush, que faz a baixa automático pelo que foi planejado, para depois verificar a variação do estoque e fazer os ajustes. São baixas de estoque não por apontamento manual, mas apontamento automático. Automatização é uma beleza, mas se ela não for confrontada com o real, isso gera um risco muito grande. Portanto, é uma coisa para se olhar. E a remessa para industrialização não automatizada. O que é isso não automatizada? Às vezes eu mandei 1000 peças e quando retorna 1100, e aí o meu sistema não tem crítica, ou não retorna, ou retorna de forma diferente. Isso gera um problema no estoque. Cuidado com fazer estoque físico somente anual, sendo que o arquivo digital ele é mensal. É claro que tem empresas que têm uma dificuldade, é um custo altíssimo, né? Colocar profissionais, estar controlando esse estoque de forma mensal. Mas o arquivo é mensal. Por quê? Quando você demora muito para fazer essa contagem física, quando faz, de repente, 3, 6 meses ou até um ano, certamente vai dar diferença. O problema é descobrir de onde veio essa diferença. Quando, então, o tempo é encurtado para um período menor,
é possível que a gente identifique rapidamente as diferenças de estoque e faça a devida correção adequada. E aí, correção é diferente de ajuste. Atenção, a palavra correção é porque você identificou o erro, corrigiu. Ajuste é porque você perdeu a mão, perdeu o controle. Se perder o controle, é diferença de estoque. E se der diferença de estoque, o fisco fala: cadê a minha grana? Antes de você mandar esse arquivo errado, é melhor que você, então, faça a emissão da nota fiscal, chamada nota fiscal de ajuste de estoque. Mas quando você faz o documento, você é obrigado, então, a estornar os tributos. Então, nós estamos falando deste arquivo chamado SPED fiscal. E é lá que está o estoque. Eu não posso esquecer que SPED fiscal é uma obrigação acessória que vai fazer frente aí à tributação do ICMS e do IPI, dois tributos cujo fato gerador é mercadoria. Ao dar saída em produto especializado ou circular mercadoria, desencadeia aí a obrigação de pagar esses dois tributos. Bom, nós estamos falando de um arquivo de 1855 campos possíveis de preenchimento. E aqui, para quem já conhece, o SPED tem a sua base de cadastro, aqui é onde entram as notas fiscais e aí a movimentação do estoque está aqui, no bloco K. E veja, senhores, que aqui eu tenho cadastro de produto, tá? Que está aqui, cadastro de produto. E aí eu passo pela movimentação de entrada, compra ou até saída, né? Isso aqui está registrando tudo que você comprou, tudo que você está dando saída, vendendo. Seja aqui nos documentos, cupom fiscal, enfim, não importa, mas toda a movimentação ela está escriturada. Não só isso, se a movimentação acontecer interno, dentro das linhas de produção, também está registrado o momento que abriu uma ordem de produção e aí iniciou-se as requisições, né, as movimentações dos estoques do almoxerifado para a linha de produção. Não tem problema, o fisco está vendo tudo isso e ele enxerga. Se você tem reprocessamento, né, se você tem aí remessa para industrialização, tudo isso está sendo monitorado. Ora, se toda a movimentação está aqui dentro deste arquivo, é por meio dele, então, que eu consigo fazer, então, uma auditoria fiscal. O que nós estamos falando aqui é que toda empresa tem um fluxo, né, de movimentação do seu material e o SPED fiscal ele vai mostrar isso para o ente fiscalizador. Por exemplo, nós temos aqui o cadastro 0200, a ficha técnica, e aqui sim o estoque inicial, é o K200. O fisco tira uma fotografia do seu estoque. E ele tem, então, uma fotografia inicial que está no SPED, que é o seu estoque inicial, como a gente viu alguns slides para trás. Mas ele também sabe o que aconteceu dentro da fábrica, as movimentações. E se porventura você mandou mercadoria para terceiro, remessa para industrialização, remessa em consignação, por meio das notas ele também sabe. Então, são chamados aí, tanto no processo produtivo ou não, mercadoria que está os materiais em processamento, semi-acabado, e assim os componentes. Mas não só isso, o seu arquivo vai tirar depois uma fotografia do seu estoque final. Então eu tenho o estoque inicial, as movimentações, seja entrada, saída ou dentro da organização, e depois uma fotografia do estoque final. Isso está no SPED fiscal. Não tem como fugir disso. E aí a gente tem aí também, dentro dessa situação, a gente tem ainda aqui, se porventura você identificou algum erro no mês posterior, você tem a possibilidade de corrigir em tempo, né, num período subsequente, indicando que contou e deu algum problema na contagem. Sabe por que eu acho impressionante esses dois registros, né, K270 e K280, que vão estar mencionando aí o que
porventura ocorreu um erro no mês passado e não precisa eu retificar o arquivo, basta eu indicar nesse registro a correção. A palavra correção é diferente de ajuste. Por favor, não diga que no SPED existe um registro de ajuste. Não. Ajuste, como já disse, é uma característica de um furo de estoque que precisa, então, pagar o tributo por meio de nota fiscal de ajuste de estoque. Só isso. Correção, não. Correção é identificar que houve uma contagem e aí eu declarei, depois eu descobri que aquela contagem estava errada, né? E aí eu tive apontamentos que não foram feitos dentro do estoque. Descobri, então eu vou corrigir nesses arquivos. Bom, dito isso, é importante aqui pontuar algumas coisas. Existem perdas que devem, então, ser estornados impostos. Imagine vocês que essa circulação, essas etapas onde roda o estoque, elas são interessantes, porque o estoque ele chega no almoxerifado, está guardada a mercadoria lá. A mercadoria está sob o poder do almoxerife, os responsáveis ali pelo estoque. Ora, qualquer perda ali no almoxerifado, né, que caracteriza um descuido da gestão, por exemplo, caiu uma determinada água em um produto e aí o produto estragou, produtos no estoque tornaram-se obsoletos. Enfim, isso é uma responsabilidade aqui do almoxerifado, isso é perda. Perda no processo produtivo estorna os impostos, mas você tem aqui a entrada depois do produto na área de produção. Aqui eu estou dando exemplo da soja até sair no óleo. Então você tem pré-limpeza, secagem, extração. E é claro que nesse processo aqui você tem aí muitos grãos que caem no chão, faz parte do processo. Enfim, tudo aquilo que está perdendo no processo, no invase, na extração, é efeito custo. Tem que estar dentro da ordem de produção e isso já está pago, né? E só que quando o produto está no término, acabou, eu tenho aqui então a estocagem do produto acabado. Atenção então aqui, se já pagou o produto, passou o processo produtivo, você está no depósito de PA, chamado produto acabado, por favor, se estourar algum produto aqui, quebrar, perder, extraviar, etc., tem que também estornar os impostos, porque isso aqui é caracterizado perda anormal. Perda no processo produtivo é custeado, é custeado pela ordem de produção. Não há que se falar, é claro, em estorno de imposto aqui. Bom, dito isso, não há que dar diferença se tudo aqui correr bem. O problema, gente, é que as empresas têm um forte problema, né? É um desafio muito grande no controle do estoque. E aí é interessante dizer que já na característica do produto que eu tenho que classificar e o fisco pediu para classificar, eu tenho tipos de produtos diferentes. E o SPED fiscal, ele faz essa verificação, tá? O que é isso? Trata-se então de classificar os produtos de forma adequada, porque é onde o fisco vai focar aí as auditorias, a verificação. A empresa hoje, então, tem produtos no 0200 cadastro que informam o fisco quais são os produtos de mercadoria para revenda, matéria-prima, embalagem, produto em processo, produto acabado, subproduto, produto intermediário. Interessante que nessas classificações existe um aqui, colega, ó, que é o 99, outras. Digo de antemão, muitas empresas estão classificando seus produtos no 99. Interessante que o 99 não vai gerar estoque físico, não, é como se fosse não controlável. Isso não vai para o fisco. Se você classifica seu produto acabado, sua matéria-prima, qualquer outro tipo de característica que deveriam ser classificadas nos itens anteriores no 99, você já tem um problema fortíssimo, um problema importante de ser sanado aí, que é o 99 outros, tá bom? Isso de cara eu
vai dar diferença. Então, mais precisamente falando aqui na auditoria do estoque, eu tenho uma preocupação com a classificação, e olha aqui, ó, tipo de classificação, por exemplo, produto para revenda. Pronto. E descubro que tipo de produto é, se é para revenda, vai revender, a expectativa é que entrou e tem uma nota de saída. Eu tenho aqui alguns exemplos, né, porque a minha indústria aqui é indústria de hard disco, HD, de gravação, e aí estou dando um exemplo aqui de compras de insumos, ou, na verdade, compra para revender. Bom, lembrando então que a auditoria no SPED é tranquilo você iniciar fazendo uma auditoria pelo arquivo digital, perguntando o seguinte para os produtos: olha, que tipo de produto é? Ah, é 00, é para revenda. Opa, se é para revenda, deixa eu ver quanto que começou o estoque inicial. Você tem o estoque inicial tanto no bloco K200, que é o saldo final do mês anterior, como também, e de tempo em tempo, o bloco H, que é entregue uma vez por ano. No nosso exemplo aqui, pegamos aqui o H010, 31/2, saldo inicial 110. Aí eu vou no 670, compra. Aí eu identifiquei que esse código tem mais a compra. Atenção, o código que está no SPED fiscal é código interno da empresa. Cuidado, porque nós temos aí uma série de situações, né, que deixa vulnerável a questão do estoque em virtude do código de entrada da mercadoria. Às vezes a empresa não sabe que adotar e até por leitura de XML adota o código do fornecedor. Esse é um problema seríssimo. Então, estoque inicial mais compra, né, menos estoque final, por exemplo, dá então o que saiu. Ou, se você quiser, estoque inicial mais compra menos venda vai dar o estoque final. Vamos ver? Estoque inicial 110 mais 100, 210 menos 50, o estoque final vai dar 160. Se eu faço um confronto aqui, né, na minha planilhinha, fazendo o cálculo aqui, somando, e é isso que a gente vai mostrar daqui a pouco, eu tenho que zerar o meu estoque. O estoque zerando, eu estou, então, o checkpoint aqui, né? Eu estou vendo que o meu estoque não tem uma vulnerabilidade, não tem erro, está tudo ok. Por exemplo, parafuso. Parafuso comprou para revenda. Se comprou para revenda, estoque inicial 1.500, mais 1.500 compras, 3.000, e vendeu aqui 1.000, então sobrou R$ 2.000. Pois é. Agora imagine uma hipótese que vai dar diferença, porque você fez auditoria no seu SPED e identificou. Olha aqui, material para revenda. Estoque inicial 110. Comprou 100, 210. E aí, vendeu nada, não tem aqui venda, 110 mais 210, 210. E aí, o saldo final está 160, quando na verdade deveria ser 210, porque não tem consumo, não tem saída. E aí, checkpoint aqui, deu problema, deu 50, então está faltando 50 peças. Aí, nós deveríamos fazer aí uma situação de entregar o dinheiro para o fisco, estornar os impostos por meio de nota fiscal de ajuste de estoque. Aqui, então, já encontrou um problema de vulnerabilidade ou na informação fiscal, ou aí é preciso fazer um estudo se é processo, onde está o erro, onde está esse gargalo no compliance tributário. Outro exemplo que eu dou aqui, ó, então estoque inicial 111, né? E diz aqui que é mercadoria para revenda. Veja, a classificação é importante, tá? Vou voltar aqui no slide anterior, porque às vezes o fisco é induzido a um erro de classificação, se é para revenda, e às vezes aqui não era nem revenda, aqui era produção. Por isso tem outros registros que ainda vão dar continuidade aqui na auditoria digital. Você vai ver daqui a pouco. Veja aqui, então, um outro exemplo que eu estava comentando. Estoque inicial, 110, mais compra 100. Ótimo, 210. Vendeu 50, sobrou 180. Aí brotou, era para sobrar 160. E brotou mercadoria. Bom, aqui já estamos dando exemplo de
auditoria no próprio SPED. Bom, e aí, gente, se a gente tem um processo de produção, basta verificar, então, o consumo lá na produção. Veja, se eu comprei este item para matéria-prima, lembra da classificação? Então, saldo inicial 110, tá? Mais compra 100, 210. 210, saldo final 109. Então, estoque inicial mais compra menos estoque final vai dar o consumo. Consumo 101, certo? Só que isso aqui é matéria-prima, vai estar onde? No K235, que foi utilizado na produção. Pronto, eu já sei que lá no K235 é essa situação de consumo. E aqui, eu decidi aqui dar um exemplo na prática para vocês. Você vai ver que agora eu vou aqui, vou descartar isso aqui, vou rapidamente mostrar para vocês esta planilha aqui. Olha, aqui, tá? É exatamente um exemplo prático, vou tirar aqui a minha imagem, de uma auditoria no Excel. O arquivo, nós subimos ele, né? E cortamos ele em pipe e localizamos então o produto aonde no cadastro 200. E aqui, ó, que interessante, eu pego todas as informações da descrição do item, a unidade de medida. Olha aqui o K200. Opa, eu estou indo lá no K200, no saldo inicial, e trazendo para a planilha aqui. Muito bem, professor. Eu tenho saldo inicial, vou no estoque, né? Na verdade, eu vou aonde? Eu vou aonde ele comprou a mercadoria, no SPED fiscal, arquivo fiscal aqui, tá? Deixa eu mostrar para vocês que aqui é a movimentação de todas as notas. Então, aqui na auditoria, eu estou indo, então, nas compras. Verifica se comprou essa mercadoria. Parafuso, saldo inicial 6.000, mas compra, não teve. Produziu parafuso? Não, ele não produziu. Eu vou lá no K230, não produziu. E qual o estoque final? 6.000. Estoque inicial mais compra mais produção dá um total aqui de 6, porque não teve compra e não produziu. Ok, e se o estoque final é 6, então não houve consumo. Começou com 6 e acabou com 6. Vamos então verificar. O problema é que na nota fiscal de saída, aí já de cara eu fui lá no livro de saída e encontrei 100 ou 1.000 peças que saíram. Ora, se saiu 1.000 peças, o estoque final não deveria ser 6.000. Eu vou para um checkpoint. E aí, ao checar aqui, veja, eu faço uma verificação. Se aqui saída tem 1.000 e aqui não diz que consumiu 1.000 ou que saiu 1.000, então há uma diferença de estoque. Esse aqui é um arquivo real que eu estou trazendo para vocês. Peguei aonde deu diferença, tá? E aí de uma grande empresa. Veja, tudo está aqui, ó. O inventário está aqui, o 0200 está aqui, o 670, onde movimenta as mercadorias, entrada, saída, saldo inicial, o saldo final. Se porventura ela produziu alguma coisa, aqui ela produziu alguma coisa, se mandou mercadoria para fora, quais são os consumos, né, dos itens que ela processou. Então, essas informações estão todas aqui e sendo feita a auditoria por meio deste aplicativo maravilhoso que é o M-Office, né? É o Excel. Pois bem, então, dito isso, eu fiz um exemplo aqui prático para vocês, tá? E eu vou caminhando aqui para o final. Ora, a questão do estoque não dá para um departamento falar, não, isso aqui é minha responsabilidade, né? Ou entregar para o outro. Não, é uma responsabilidade de toda a organização, porque o estoque passa por muitos departamentos. Então, olha aqui,
Sinergia entre os departamentos. A gente tem produção, contabilidade, fiscal, tecnologia, PCP e custos e ainda mais, compras. Veja que estoque é um dado importante e que todo mundo precisa conhecer os riscos, né, tá ciente dos riscos e partir aí para uma colaboração no sentido de controle efetivo desse estoque. Caminhando pelas considerações finais, o controle de estoque dentro das organizações é, de fato, um desafio constante, uma vez que a eficiência aí desse controle de estoque depende, né? Deixa eu voltar aqui. Depende aí de investimento em pessoas, tecnologia e principalmente processos bem alinhados. Então, fica aí essa dica aqui, tá? Que o estoque é sempre um desafio para as organizações. E o fisco não perdoa, não perdoa. A notificação vem dizendo que há uma ausência de estoque ou sobra de estoque na sua empresa. Portanto, dentro do tema da trilha auditoria, o estoque é importantíssimo. E você pode fazer uso do SPED fiscal para identificar se a empresa incorre em risco tributário de estoque. Quero lembrar aos senhores que o Programa Validador e Assinador, chamado PVA, não faz esse tipo de auditoria. Auditoria de entender se o volume, entrada mais compra, menos o que consumiu ou saída, vai dar o estoque final, é uma atividade que a empresa precisa ter os seus recursos a fim de verificar se não há erro de estoque. Qualquer profissional, então, dizendo aqui, você de organização contábil, prestação de serviço, ou até da contabilidade, ou da analista fiscal, você pode, então, adquirir essa habilidade por meio do SPED fiscal, juntamente com o conhecimento em Excel, que é o caso, e poder contribuir fazendo essa auditoria desses arquivos. Tá bom? Então, fica aqui a minha contribuição, espero ter ajudado vocês, tá bom? Eu sou o professor Josué, deixo aqui essa fala de Immanuel Kant, que diz: ciência e conhecimento é conhecimento organizado. Sabedoria é vida organizada. Então, não basta você ter compreendido e assimilar isso como conhecimento, mas se a gente praticar e ter uma boa gestão em tudo, isso caracteriza sabedoria, tá bom? Você pode me seguir nas redes sociais. Querendo mais informações, estaremos sempre à disposição, tá bom? Meu muito obrigado mais uma vez à BSSP, ao Pensar Contabilidade. Quero lembrá-los que também eu sou professor dessa mega instituição de ensino BSSP. Meu muito obrigado e nos veremos em outras oportunidades. Espero sim rever todos vocês. Um forte abraço.